vídeo é para quem está aprendendo mais de um idioma ao mesmo tempo. Se esse é o seu caso, continua aqui comigo. Olá, Chaskis! Bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Andrea Simas, para quem não me conhece, eu sou cofundadora da Chaski Languages e também estou estudando atualmente para o CACD, o concurso de admissão à carreira diplomática no Brasil. Bom, por que isso é relevante nesse vídeo? É muito relevante porque para você passar nesse concurso, você precisa ter conhecimentos bastante profundos de inglês, francês e espanhol, além do português, é claro. Então, essa é uma dúvida que eu recebo muito lá no meu perfil do Instagram, onde eu falo sobre esses assuntos do CACD, né, tudo relacionado aos meus estudos para esse concurso, que é um dos mais competitivos do Brasil, sobre como estudar 3 idiomas ao mesmo tempo. Quando você está se preparando para essa prova, você não pode estudar primeiro um, depois outro, né? Você precisa estudar tudo ao mesmo tempo, porque senão você vai levar muito tempo até conseguir ter um perfil competitivo para concorrer a uma vaga. Eu gostaria de fazer uma pequena introdução sobre aprender idiomas, tá? Porque às vezes a gente já quer ir com muita sede ao pote e esquece um pouco de go back to basics, assim, né? A gente precisa assentar um pouco certas ideias na nossa cabeça para entender o que a gente está fazendo e o que a gente precisa conseguir alcançar. Se você vai aprender mais de um idioma ao mesmo tempo, você vai sobrecarregar a sua memória. É um processo demorado, sim, e que é normal a gente sentir muitas vezes essa frustração de não conseguir avançar, de não conseguir se aprofundar. Porque se você tem 6 horas disponíveis na semana para estudar idiomas e você dedicasse essas 6 horas para um idioma, você ia perceber o seu avanço mais rápido. Como você tem 6 horas para 3 idiomas, você vai avançando a passos mais lentos. Então, a gente precisa ter paciência. Não é uma tarefa fácil. Falando aqui de aprendizado de idiomas para adultos, tá? É algo que sobrecarrega, sim, o nosso cérebro. Então, a gente precisa criar certos hábitos e entender certos aspectos para poder otimizar esses estudos. Por exemplo, se uma pessoa vai aprender espanhol e português ao mesmo tempo, aí eu acho uma tarefa bem difícil, porque são idiomas muito parecidos e acaba confundindo. Quem aqui já fala espanhol e depois foi aprender italiano, ou quem já fala italiano e foi aprender espanhol, por exemplo, viu que no início dá uma travada, dá uma confundida, e isso é normal, né? Isso é normal. O que eu quero dizer é que a tarefa de aprender 2 idiomas que são muito similares, ela vai ser bem mais difícil do que aprender, por exemplo, inglês e espanhol ao mesmo tempo, porque são idiomas bastante diferentes, eles têm raízes diferentes, né? Moral da história: os idiomas de origem latina, né, que vem do romance, eles vão ser mais parecidos sim, e a gente tem que ver isso como um obstáculo e como uma vantagem. A gente pode ver isso dessas duas formas, e eu acho importante integrar essas duas visões. A dificuldade é você se confundir, porque são idiomas parecidos e você está aprendendo muita coisa ao mesmo tempo. Já a vantagem é você poder reaproveitar vocabulário. Por exemplo, entre o português e o espanhol, as palavras que terminam em sion em espanhol, no português vão terminar em são. Então, quantas palavras terminam em são? Né? Aí você já ganhou muito vocabulário. Ou, por exemplo, o francês e o inglês, que compartilham 1/3 do léxico. Então, ali você fazendo pequenas alterações de terminação, de mudança de um C para um S, você já tem um monte de palavras que você já tinha do inglês, você reaproveita no francês. Então, também tem um lado positivo. Então, é por isso que a primeira dica aqui desse vídeo para você estudar mais de um idioma ao mesmo tempo é você separar momentos e, se possível, lugares diferentes para você fazer a prática, os estudos, né, de cada idioma. Porque assim você vai estar ajudando o seu cérebro, você vai estar dando um estímulo a mais para ele entender que naquele ambiente você fala aquele idioma. E eu, como poliglota, desde os 22 anos, eu nunca recomendaria para alguém estudar, por exemplo, francês, terminar uma sessão de estudos e já na sequência começar espanhol. A gente precisa desse espaço de tempo para fixar aquele idioma. Então, a gente, por exemplo, focar toda segunda-feira vai ser do francês, terça-feira do espanhol. Então, quando, por exemplo, eu mudo muito de idiomas no meu trabalho, porque eu dou aula, né? O que eu faço? Se eu sei que eu tenho um dia de muita mudança de idioma, por exemplo, uma aula de espanhol, depois uma aula de inglês, depois uma aula de francês, é um dia que eu vou estar bem sobrecarregada, eu vou terminar o dia 2 vezes mais cansada do que se eu tivesse passado o dia trabalhando em um idioma só, ou só em português. Então, eu já faço uma preparação especial naquele dia, eu tento descansar melhor, e eu, antes de cada aula, eu busco ficar uns 10, 15 minutos só escutando aquele idioma, para o meu cérebro ir aquecendo. Assim como quando a gente vai fazer exercício, a gente faz um aquecimento, né, uns minutos de aquecimento, o nosso cérebro também precisa disso. Isso é algo que a gente usa sempre na nossa metodologia na Chaski. Cada aula começa sempre por um warm-up.
Então, a gente sempre vai... O aluno entra na aula e ele vai passar ali uns 5, 10 minutos esquentando o cérebro dele, mudando o chip para ele realmente sentar, aterrissar e poder aproveitar bem aquela aula para o cérebro dele estar condicionado a reter aquele conhecimento. Então é isso, separem ambientes, se possível, separem dias, momentos específicos para cada idioma. Não misturem tudo assim à la louca, tá? Isso é muito, muito importante. Segunda dica, que é fundamental para quem está aprendendo 1, 2, 3 ou 10 mil idiomas ao mesmo tempo, é revisões espaçadas, ou seja, flashcards, né? A gente tem algumas opções de ferramentas de flashcards hoje em dia que são muito, muito bacanas, gratuitas, como Anki, como Quizlet, e até mesmo você pode criar os seus cards de revisão no Notion, que é o que eu tenho feito ultimamente. Eu comecei a trabalhar mais no Notion para estudar idiomas também. Inclusive, a gente está desenvolvendo um modelo do Notion para você estudar idiomas, incluindo cards de revisão, lista de materiais que a gente já fez curadoria, tópicos de gramática que você precisa saber em cada nível e associando cada tópico com uma habilidade de comunicação, que é algo que é bastante difícil, né, para quem não é da área, para quem não é professor. E muitas coisas mais de cultura, né? De cultura de música, de filmes, de livros que a gente tem disponíveis em PDF para dar para os alunos acessarem e também mergulharem um pouco mais, né? Não ficar só naquela coisa tipo, vou fazer uma aula, termino a aula, acabou. Não, a gente precisa ir um pouco mais além, a gente precisa se envolver emocionalmente com os idiomas. Ele é uma ferramenta excelente pra gente estudar idiomas. Estudar qualquer coisa, né? Na verdade, eu uso o Notion pra tudo na minha vida. Ele é o meu grande xodó. Até o meu cachorro tem uma página no Notion, porque é uma ferramenta que você recebe ela tipo como um canvas, assim, né? Branco, e você vai montando conforme a sua necessidade. Então, se você quiser saber mais, acompanhe a gente no Instagram e os nossos próximos vídeos aqui, porque a gente vai lançar um Notion especial para quem está aprendendo idiomas, ok? As revisões passadas são muito importantes para nós adultos, né? Que não somos crianças, nosso cérebro ele demora mais para reter vocabulário. E existem alguns níveis, por exemplo. Eu conheço um número X de palavras em inglês, por exemplo. Porém, eu só uso um número Y de palavras. Né? Eu conheço X, mas eu só uso Y. Então, para você, principalmente para quem está se preparando para o CACD, ser capaz de acessar essas palavras na hora da prova, que é uma prova escrita, né? A gente não tem, no CACD a gente não precisa mostrar a competência da oralidade, só da compreensão escrita e da produção escrita, né? Além das traduções, que também está vinculada a isso. Mas a gente, para conseguir acessar, imagina só ali na prova, você tem que, puxa, eu preciso variar essa palavra, como é que eu vou acessar essa palavra, né? Se você não revisou essa palavra suficientemente, se você não absorveu, ela não está ali dentro de você, você não vai conseguir acessar. Você pode conhecê-la, mas ela não vai estar no texto que você produziu, o que vai baixar a qualidade da sua produção. Então, por isso que as revisões espaçadas, né, os flashcards, eles são tão importantes. Porque a gente precisa ter certeza que aquilo está totalmente absorvido. E só os flashcards não adianta, né? A gente precisa aplicar, a gente precisa usar ela em frases, a gente precisa ver aquela palavra e saber o contexto em que eu posso utilizá-la. Então, o que eu recomendo é que vocês, quando forem fazer as revisões de flashcards, pegarem principalmente as palavras que são mais difíceis. Eu tenho também ainda muitos bloqueios com muitas palavras. Tento fazer é pegar essas palavras que estão mais difíceis de serem absorvidas na minha memória e colocá-las em contexto, pedir para o ChatGPT criar algumas frases. Se eu tô muito travada, muito bloqueada, eu peço para ele criar umas frases. Ou se eu já tô conseguindo entender o contexto daquela palavra, eu vou lá e escrevo frases para aplicar em contextos. Há um tempo atrás eu não tenho essa referência, mas já faz bastante tempo que eu vi um estudo científico falando que a gente precisa de utilizar uma palavra 7 vezes, aplicar ela, né, em contextos reais 7 vezes para realmente absorvê-la. Ou seja, imagina a quantidade de palavras que a gente precisa aplicar, que a gente precisa aprender e aplicá-las 7 vezes, pra gente retê-las. Então, é bastante trabalho, sim. Realmente, não tem muito caminho fácil, não. E a dica 3 é sessões curtas, mais frequentes. Então, às vezes, a gente tem tanta ansiedade de aprender que a gente separa 2, 3 horas para estudar direto. Isso não é algo positivo para idiomas, tá? Inclusive, na Chaski, a gente não faz aulas de mais de 60 minutos. Não fazemos. Por quê? Porque seria um desperdício de tempo e de dinheiro. Porque depois de 45, 50 minutos, a gente já não tá absorvendo mais muita coisa. Então, faça sessões curtas, mas frequentes. Então, por exemplo, se você vai estudar inglês nas segundas, nas quartas e nas sextas, faça 30 minutos de manhã, 30 minutos à noite. Faça 45 de manhã, 45 à noite. A repetição, né, essa frequência, ela é mais importante do que a duração. Pode ser 20, 30, 40 minutos. O importante é você repetir isso com bastante frequência. Quarta dica, principalmente para quem está estudando para o CACD.
faça traduções sempre. Muitos professores, principalmente quando eu comecei a aprender idiomas, falavam que não podia traduzir. Então, eu entrava na aula de inglês e era só inglês, eu não podia falar uma palavra em português, a não ser que você estivesse morrendo. E isso não é tão produtivo, e a ciência já demonstrou isso, né? Inclusive, a gente, na CHASK, a gente tem uma abordagem diferente em relação a isso. A gente permite que o aluno, se ele está no nível mais iniciante, se ele precisar se expressar, ele se expressa no idioma nativo dele. E se o professor precisar, sentir a necessidade de traduzir para o aluno ter uma compreensão completa daquilo que ele está aprendendo, a gente vai traduzir também. E, inclusive, nós aplicamos muitos exercícios de tradução em sala de aula. Então, a gente passa para o aluno, traduz essa frase aqui, traduz esse parágrafo aqui, como uma atividade de prática, né, de prática ativa. Agora, se você não está entendendo, por exemplo, uma estrutura intraduzível, por exemplo, o passé composé do francês, é algo que a gente não tem no português. Então, se você for traduzir ao pé da letra, vai dar errado, né? Então, quando eu falo em traduzir, a gente precisa buscar uma equivalência. Aqui a gente não traduz nada ao pé da letra, a gente tem que parar com isso. E uma dessas chamadas de atenção que eu faço é não use Google Tradutor, gente. Google Tradutor é um dos piores tradutores online que a gente tem. Em um mundo onde você tem um DeepL, um Lingui, um ChatGPT, tipo, não faz sentido você usar o Google Tradutor, a não ser que você precise, uma emergência, se comunicar com alguém na China e você não tem acesso à internet e você precisa do Google Tradutor. Mas de resto, não use o Google Tradutor, porque ele traduz muito ao pé da letra e você perde a estrutura, você perde a semântica, né, do idioma. Então, não faça isso. Essa questão de traduzir para além do seu idioma nativo, né, para os outros idiomas que você está estudando naquele momento, é muito produtiva. Isso é uma coisa que eu sempre fiz de maneira intuitiva, por exemplo, com palavras que eu tinha dificuldade de reter, de aprender. Então eu pegava assim, em inglês eu já sei essa palavra, já está fixada para mim. Então eu vou juntar ela com a palavra em espanhol e a palavra em francês. E em português eu vou colocar um post-it na minha cara todos os dias, ou um flashcard, para ver essas 4 palavras juntas, né? Que são nos 4 idiomas que eu estou praticando. Isso é muito produtivo, tá? A gente trabalha a nossa memória associativa. Também para quem gosta da memória visual, que você também consegue visualizar aquele post-it, aquele flashcard que você colocou lá como imagem, talvez, e aquilo vem na sua memória. Então, na hora que você estiver fazendo uma prova escrita, na hora que você estiver falando, aquilo vai vir para você mais rapidamente. E para fazer essas listas multi-idiomas, pra gente fazer essas associações entre os idiomas, o que eu recomendo que vocês façam? Recomendo que vocês separem a sessão de estudos de vocês no cronograma, por exemplo. Francês vai ser terça e quinta, espanhol vai ser quarta e sexta, inglês vai ser segunda, sábado e domingo. Whatever, um exemplo. Ok, qual vai ser o dia de revisão? Então, você vai estudar esse dia só esses idiomas, não mistura, não faz lambança, não pega uma sessão atrás da outra, como eu já falei antes. Separa. Mas no dia de você revisar, revisa tudo junto. Então, faz a sua sessão de flashcards de inglês, dá um tempo, faz a de espanhol, dá um tempo, faz a de francês. Travou, o que está sendo difícil? Você precisa monitorar, você precisa acompanhar a sua evolução. Então, ali você vai saber, eu estou travando nessas palavras aqui. Se você usa um Anki, se você tem um sistema legal de flashcards, você consegue visualizar isso de uma maneira mais fácil. Então, você pega aquelas mais difíceis e você faz essas associações. Então, a gente precisa ter um dia de revisão ativa e os dias de estudo focados naquele idioma só. Outra dica é, não espere você estar fluente para começar a praticar. Essa questão da fluência, né, a linha de chegada da fluência, qual que é? Né? Isso é muito relativo, porque depende muito do objetivo de cada pessoa. Se eu tenho o objetivo de sou uma atriz e preciso aprender a falar com um sotaque perfeito de tal lugar, a minha linha da fluência vai ser uma. Se eu estou prestando um concurso para o CSD, a minha linha da fluência é outra, porque eu não preciso desenvolver a fala tão a fundo como uma pessoa que está indo trabalhar fora numa multinacional e vai precisar liderar reuniões. Então, a gente tem que entender qual que é a nossa realidade, o nosso objetivo. Então, não espere você achar que agora sim estou fluente para praticar. Então, aproveitem todas as oportunidades que vocês têm de praticar. Conheceu alguém na fila, um gringo apareceu ali no lugar que estava viajando, qualquer oportunidade. Coisa legal que a gente pode fazer para aplicar os idiomas na nossa rotina de uma maneira mais proveitosa, assim, mais rápida, por exemplo, coisas que você tem para fazer no seu dia a dia. Então, coloque seu computador em inglês, seu celular em espanhol, faça as suas listas de supermercado em francês. Aquilo já vai ajudar seu cérebro a estar mais em contato com esses idiomas e, com certeza, a gente sempre aprende alguma coisa nova. Porque você vai lá comprar uma fruta que você não tem ideia o nome naquele idioma e você vai precisar pesquisar rapidinho e colocar na sua lista. Então, você precisa fazer um esforço para reter aquilo que você vai no supermercado, precisa saber o que você tem que comprar. E não se esqueça que a melhor forma da gente aprender, de a gente evoluir no idioma, é a interação humana.
tá? O ChatGPT, inteligência artificial, apps, estudar sozinho, tudo isso é válido, é importante, é um caminho para chegar lá, mas a gente aprende idiomas para se comunicar com pessoas. O propósito é falar com pessoas. Então não esqueçam disso, não percam isso de vista e percam o medo de errar. Porque quando um gringo vem pro Brasil, ele fala qualquer frase mal falada, a gente acha bonitinho, né? Então é isso, as pessoas não. Se as pessoas julgarem, o julgamento é delas, né? O importante é a gente estar focado na nossa evolução pessoal. Isso é uma coisa que pra mim serviu muito quando eu vim pra Colômbia, onde eu estou agora, pra aprender espanhol. Se alguém algum dia me julgou, cara, faz tanto tempo, eu nem lembro dessas pessoas, não mudou em nada a minha vida. Ninguém está pagando meu aluguel, né? Isso fala mais sobre elas do que sobre mim. E pra terminar, gente, um pouquinho de bom senso, né? Que eu acho que nós estamos um pouco sobrecarregados, né? Nossa mente é sobrecarregada, nosso cérebro. Inclusive, a gente tem um vídeo sobre brain rot, né? Essa expressão mais buscada do ano em inglês, que é esse cérebro atrofiado de tanta informação. Então, cuidem da saúde mental de vocês, se alimentem bem, façam exames de sangue para ver se está faltando vitaminas, porque isso prejudica o nosso aprendizado também. Principalmente para quem está aprendendo mais de um idioma ao mesmo tempo. É uma tarefa difícil pra caramba, tá? Não é algo fácil. E foi isso por hoje, espero que tenham gostado, que essas dicas sejam úteis para vocês. E lembrem sempre de usarem o bom senso e terem critério próprio na hora de escolher uma metodologia de ensino. Busquem sempre referências de quem já aprendeu idiomas, de quem já passou por esse processo, para que vocês também se sintam acolhidos, né? Porque a gente passa por muita frustração. Eu passei por muita frustração nesses longos anos estudando, até hoje eu poder dizer que eu sou poliglota e sou professora desses idiomas. Então, eu realmente entendo essas frustrações. E para dar uma ajudada e uma inspirada em vocês, eu vou deixar aqui embaixo um e-book escrito por nós, por mim e pelas minhas sócias da Chask, para você encontrar o seu caminho até a fluência. Ali tem algumas dicas e algumas histórias da nossa experiência pessoal, que espero que sirvam também para abrir os olhos de vocês em relação às metodologias tradicionais de ensino. É isso, nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Sempre esqueço, né? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui porque isso ajuda bastante o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas.